Bem, boa noite, irmãos. É muito bom poder estar falando para os irmãos, poder estar entrando na casa dos irmãos, né? Podendo saudar com a paz do Senhor Jesus a todos e dizer que é muito bom poder estar em comunhão com os irmãos, apesar dessa comunhão ser virtual, mas é muito bom entrar na casa dos irmãos, poder comentar a palavra, podemos aprender juntos sobre a palavra de Deus, comentar sobre esse livro maravilhoso, esse livro que nos traz vida, que nos limpa de toda a mazela que nós podemos ter, né? Que nos instrui, que nos orienta a fazer a vontade de Deus. Então, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. E vamos orar para começar mais um estudo dessa noite, né? Vamos falar sobre Segunda Crônicas, né? E isso é muito bom poder aqui estar. Oremos. Pai, muito obrigado por esse privilégio maravilhoso de poder estar compartilhando com os meus irmãos a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra possa ser edificante, tanto para mim quanto para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, esse estudo, e que possamos aqui juntos, Senhor, estar nos alimentando da Tua palavra, sermos limpos por ela, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, que Tu venha continuar conosco, a nos abençoar, a nos dar uma maravilhosa noite na Tua presença, e que a nossa comunhão, Senhor, seja vigorosa, Senhor, a cada dia, independente de estarmos distantes, possamos estar juntos, no mesmo Espírito, Senhor, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui continuamos falando, né? Vamos lembrar um pouco sobre Primeira Crônicas, que vai falar sobre a genealogia, né? Sobre manter os costumes daquele povo vivo. Foi escrito para lembrança daquele povo que ia agora reestruturar Jerusalém, reconstruir o templo, trazer de volta costumes que se haviam perdido, trazer ali os ritos, né, que teriam que ser estabelecidos de novo, né? Todo o templo, toda a organização dos cerimoniais, tudo isso nós vimos em Primeira Crônicas, né? E também agora vamos ver o que? Esse livro de Segunda Crônicas, né? Que na verdade nós falamos lá que era um livro só, mas foi dividido, né? Nesse segundo agora parte nós vamos falar sobre o reinado de Salomão, né? E o templo de Deus, né? Vamos ver aqui na primeira parte, né, desse estudo, que vai de Segunda Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, o versículo 31, nós vamos ver aqui o reinado de Salomão e a construção do templo, né? A edificação do templo, ali a dedicação de Salomão a fazer o templo, né? Ele vai, pega as coisas que seu pai já tinha separado, né? Recebe aquela incumbência, né, de construir o templo para o Senhor. Então, o cronista vai lembrando tudo isso àquelas pessoas que hão de construir o templo de novo, né? Hão de construir o templo e hão de restabelecer ali todos os ritos. Então o cronista vai e esmiuça bem ali a criação, a construção do templo por Salomão, né, os ofícios, da onde ele trouxe pessoas para ajudar, o rei de Tiro que veio ajudar também, mandou pessoas a ajudar. Isso, e uma responsabilidade muito grande nós vimos em Salomão, um comprometimento muito grande de construir o templo segundo tudo que o seu pai Davi tinha traçado, segundo todas as plantas, segundo tudo certinho, os decretos certinhos que ali o pai dele, o rei Davi, tinha traçado para que ele cumprisse. Nós vimos isso, esse cumprimento muito levado a sério, e Salomão não só ele levou esse cumprimento a sério, mas também ele dedicou mais coisas. O pai já tinha separado algumas coisas e ele ainda investiu nessa construção do templo, ok?
Isso é muito bom, nós podemos ver isso em Salomão, essa dedicação, esse comprometimento é um ponto que nós podemos também observar de positivo na vida de Salomão. Vai falar também aqui, nesse primeiro ponto que a gente está falando, sobre também as políticas que Salomão estabeleceu e que isso saiu, né, para fora de Jerusalém, os outros reinados, as outras pessoas todas queriam estar com Salomão. A política dele foi de prosperidade, ele cresceu muito. Por que Salomão cresceu? Salomão cresceu pela fidelidade dele a Deus, de cumprir o que estava estabelecido para ele. E com isso, ele foi honrado e também o povo ganhou também com tudo isso. Ele descreve também a política interna do governo de Salomão e sua fama fora das fronteiras de Israel. Então o comentarista da revistinha vai falar sobre isso, sobre como Salomão foi honrado por Deus, como a sua fama correu pelo mundo, e reis, rainhas vinham ter, como a gente vê o exemplo da rainha de Sabá, que veio ter com Salomão, porque ouviu da fama dele, lá no reino dela, e ela se surpreendeu quando veio e viu que era muito mais do que falaram a ela. Então nós vamos ver esse primeiro ponto aí, desse sucesso do reinado de Salomão, não só em Jerusalém, mas em tudo. Por quê? Pelo comprometimento dele, pela fidelidade dele de cumprir com aquilo que estava designado a ele fazer. Isso é muito bom, irmãos. Nós precisamos observar isso, que Deus nos honra pelo nosso comprometimento. Deus honra a palavra dele conosco, e nós temos que também ter esse comprometimento. Nós vamos ver aqui no segundo ponto, lições espirituais dos reinos de Judá. Esse ponto aqui vai falar sobre aqueles reis que depois que Salomão morreu e o seu filho assumiu Roboão e foi dividido, foi dividido o reino, ali reino do norte e reino do sul, Judá sendo do sul, como falamos, quando estudamos reis, e também o reino do norte, Israel. Vai falar sobre isso, esse capítulo, sobre a desobediência, sobre como ali padeceram os reis por não serem obedientes a Deus. Por não serem obedientes a Deus, houve muita desgraça, muito desassossego, muita guerra, muita morte, e o povo já não gozava de prosperidade, porque havia desobediência, o rei não guardava a aliança que tinha com o Senhor, e assim foi denegrindo cada vez mais também o povo. É importante observar ao mandamento do Senhor e andar neles, nos seus decretos. E isso não foi o que aconteceu com os reis. Nós vamos ver isso também em Crônicas. O cronista falando sobre isso, sobre a obediência que devemos ter. Ele dá como exemplo isso, porque justamente para que não errem. Aí nós vamos ver também isso aí, que os reis que tiveram sucesso, como eu falei, sobre Josias, sobre outros reis, também Ezequias, Joás, Asa, Josafá. Então, reis aí que ficaram marcados, principalmente o rei Josias aí, com essa volta de estabelecer a Páscoa, estabelecer toda a aliança que ele tinha com Deus, que o povo tinha com Deus, através da palavra, a escritura. Quando ele teve acesso, ele correu atrás desse comprometimento, e isso ele foi feliz, nisso aí, e teve aí o reino de Judá, teve 100 anos à frente, como vimos lá no estudo de Reis, depois de 100 anos que eles foram vir a ser cativos, pelo rei da Babilônia. Nós vamos ver o templo de Deus e o decreto. Aqui nesse ponto, nesse terceiro ponto, a gente vai observar o seguinte, que vai falar sobre Crônicas 36, até o 14, 23. Antes dos reis, quando falamos dos reis, desculpa, não dei a citação é de 2 Crônicas 10, do versículo 1 até o capítulo 13, ok? Capítulo 13 todo. Aí que falou sobre os reis, sobre todas essas quedas dos reis, essas falências espirituais, e morais que houve ali nesses reinados desses reis. E aqui nós vamos ver no terceiro ponto, o templo de Deus e o decreto de Ciro, ok? Vamos falar aqui sobre isso.
né? As observações finais do cronista constituem em um sermão culpando a falha dos sacerdotes e líderes em obedecer aos mandamentos do Senhor como a causa da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então o cronista culpa aqui a falha, né, sobre esse cumprimento dos mandamentos, cumprimento da aliança do Senhor, a observância a essa maravilhosa aliança que eles precisavam ter, que não tiveram, né, não observaram. Então foi um desastre total e teve sofrimento e foram levados cativos, né, tanto para a Babilônia como para a Síria, e é só sofrimento, até que vem o decreto de Ciro para poder cumprir também a palavra do Senhor que veio através de Jeremias, ok? E assim o povo foi liberto, né, de novo de lá do cativeiro, né? O Ciro, com a mão de Deus, né, libera o povo vai, né, agora com uma nova política, né, porque Ciro vai libertar eles, nova política para os povos levados cativos para a Babilônia. Eles têm permissão de retornar à sua terra, cultivá-la e reviver suas tradições religiosas. No que diz respeito aos judeus, eles receberam permissão de reconstruir o templo em Jerusalém. Ciro deu essa permissão, né? Permitiu que eles construíssem, permitiu que eles voltassem para a sua terra. Então tudo isso por quê? Porque Deus, o Espírito de Deus, moveu o coração de Ciro para que se cumprisse a palavra de Deus vindo ao povo através de Jeremias. Isso o cronista faz esse povo lembrar, nós estamos aqui, estamos voltando, mas é porque está se cumprindo uma promessa de Deus que foi dada a palavra através do profeta Jeremias. Embora pudessem parecer que as promessas que Deus fizera a Davi estivessem abandonadas, o cronista mostrou pela sua revisão da história que Deus permanece fiel e pode mudar a história para realizar seus propósitos. A história de Israel não termina com esse livro. Então ela vai continuar. E o cronista faz essa menção, não foi isso. A história vai continuar. Deus está continuando, né, a nos abençoar, nos livrando de lá, nos permitindo voltar para a nossa terra. Tudo isso foi previsto pelos profetas, a palavra de Deus através dos profetas. Isso é maravilhoso. Agora nós vamos, daqui a pouco, continuar falando das mensagens para os dias de hoje que nós podemos tirar de 2 Crônica. Então, é interessante nós observarmos, né, as lições para os dias de hoje, a importância da adoração e da obediência, né? Um dos pontos é esse. Os reis de Judá foram avaliados não pelas suas realizações políticas, mas pela sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Esse é um princípio que precisamos recuperar em nossos dias. Às vezes a gente fica querendo fazer 1001 coisas, mas na verdade estamos falhando na nossa obediência a Deus, obediência à sua palavra. E aqui nós vamos ver que muitos reis fizeram muitas coisas, mas eles saíram da obediência a Deus. Eles não foram obedientes à palavra de Deus. E isso foi um dos pontos que foram cruciais para a sua falência, para a falência do seu reinado, né? Para que Deus permitisse que eles não fossem prósperos nos seus reinados. Porque a prosperidade está em obedecer à palavra de Deus, em obedecer o que Deus propõe para que nós façamos, né? Então nós devemos obedecer à palavra de Deus. Não devemos procurar fazer coisas mirabolantes, mas devemos obedecer, simplesmente obedecer à palavra de Deus. Cumprir o que Deus quer em nossas vidas, né? O que Deus requer de nós. Isso é importante. Isso é o primeiro ponto que tiramos a mensagem para os dias de hoje. O segundo ponto, né? O pecado é coisa séria. Tem consequência. Os povos do Reino do Norte e do Reino do Sul aprenderam isto de uma forma muito dura em sua experiência. Deus continuou amando o seu povo, mas precisou castigá-lo a fim de aprenderem a importância de obedecer a seus mandamentos. Então, muitas das vezes, nós podemos entrar nesse ponto, né? As coisas acontecem conosco,
né? Nós depois começamos a reclamar. Mas por quê? Por que acontece? Será que não é porque nós não estamos levando ao pé da letra aquilo que a palavra de Deus nos orienta? Né? Nós estamos falando que não tem nada a ver, que isso não é bem assim. Nós procuramos sempre botar, né, olhar um ponto de vista em que podemos nos favorecer. E isso pode nos trazer, sim, né, danos na nossa vida, tanto espiritual quanto material. Nós podemos colher frutos da desobediência a Deus. Então, observem isso. E isso nós também podemos aprender aqui para os nossos dias. Que a obediência nos traz prosperidade espiritual. A desobediência nos traz ruína espiritual e material. Então, que nós possamos observar isso em nossas vidas. Como vamos ser obedientes? Obediente o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, o querer de Deus, vai sempre apontar o caminho que nós devemos percorrer. E como estamos vivendo os dias de hoje? Observando a palavra, ou dando jeitinho, ou ouvindo o que os outros dizem, né? E não observando a palavra. Outro ponto, um terceiro ponto aqui, ó. A presença do Senhor dá segurança. Enquanto o povo e seus líderes procuravam manter viva essa consciência da presença do Senhor em seu meio, pela prática do mandamento, a nação de Judá não correu perigo. Olha só, quando nós estamos obedecendo a Deus, nós não temos que temer. Enquanto estamos obedecendo a Deus, nós devemos somente crer, ter segurança em Deus, né? Crer que Deus está conosco. E se nós andamos, né, em obediência, em pé de obediência, nada vai nos faltar. Nada há de nos faltar. A obediência a Deus, né? A obediência ao cumprimento da palavra de Deus na nossa vida nos traz segurança. Nós precisamos obedecer, né? Se estamos obedecendo, não temos do que, né, termos medo. O Senhor há de pelejar por nós. O Senhor há de nos segurar. O Senhor há de nos guardar. O Senhor há de lutar por nós. Então nós temos que ter essa segurança quando estamos em obediência. Obediência vai trazer segurança sempre, ok? Que nós possamos pensar nisso. O quarto ponto, o reavivamento com a prática da palavra do Senhor. Há muitos movimentos que criam a aparência de fervor espiritual, mas o verdadeiro reavivamento é aquele que leva a pessoa a colocar em prática os princípios da palavra de Deus em sua vida. Nós temos que ter isso. O que é o reavivamento? O avivamento e reavivamento, irmãos, está sempre ligado à obediência à palavra de Deus. Porque com a obediência vai vir a segurança, com a segurança a nossa fé está inabalável e com a fé nós temos certeza de que vamos vencer os obstáculos. Então, nós temos que ter essa segurança. Esse avivamento é dentro de nós. É o caráter que tem que ser implantado em nós. É o obedecer a palavra, seja na frente, seja atrás, seja qual for o lugar. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. É uma transformação de um todo na nossa vida. É a transformação de um povo através de um ensinamento da obediência da palavra de Deus. Isso é um avivamento. Isso vai trazer Deus para perto de nós. A obediência traz Deus para perto de nós. E aí nós vamos sentir mais perto, vamos estar mais avivados. O Senhor está mais perto. É o Senhor que traz vida, né? É o Senhor que nos traz vida. Que se nós buscarmos a santificação, cada dia, o que é a santificação? A santificação é cada dia mais a obediência, buscar cumprir o que Deus requer de nós. Né? Assim nós vamos chegando mais perto de Deus, nós vamos nos separando mais e com isso nós vamos ficar cada dia mais avivados. Né? Que possamos estar guardando isso para nós. A pessoa está buscando avivamento, euforia, gritaria. Não é isso. O verdadeiro avivamento, reavivamento, é obediência. Obediência traz segurança. Segurança nas firma fé. E firmando a fé, nós vamos ver o impossível acontecer. Porque o Senhor vai estar, né? O Senhor vai estar. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós tivermos fé, que estamos firmes, obedientes, não temos o que temer. E isso vai gerando cada dia mais, né? Um procedimento de crescimento.
de avivamento, é buscar a face de Deus. Que Deus nos abençoe. Continue com cada um de nós. Quero ver o comentário dos irmãos para nós enriquecermos, né, o nosso estudo dessa noite. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade. Amém?